Boa noite, o câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Hoje comecei a live mais tarde, em especial à noite, e vou falar de um assunto do seu interesse. A maioria das pessoas me pergunta: Alexander, posso comer isso? Posso comer aquilo? Então, fica aqui o convite para a gente falar de alimentos afetivos para você se aproximar da remissão do câncer. Para quem não me conhece, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e vou ajudar você hoje a entender um pouco mais sobre esse assunto. Então deixa eu escrever aqui o assunto alimentos afetivos. Eu acho que assim vai ficar mais didático para que a gente possa entender alimentos afetivos e câncer. E você, qual é seu alimento afetivo? Qual é aquele alimento que massageia você, que traz aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de conforto? Existe no aspecto psicológico uma versão, um lado muito importante, que é o consumo de alimentos que possam trazer um conforto para você, que possam trazer um afago. Durante o câncer, infelizmente, muitas pessoas proíbem alimentos que têm uma relação afetiva, de tal maneira que você nem identifica-se mais com aquilo que você está fazendo. Isso é ruim para o seu acompanhamento. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa relação do alimento afetivo e do câncer, claro, com foco para a remissão. Ao lado dela, né, como sempre, a querida água. Espero eu que você esteja também com a sua garrafinha de água para se hidratar, que é uma substância espetacular, maravilhosa, não só para pele, mas para eliminar as toxinas do corpo, para que a sua urina fique clarinha, para que seu cocô fique saudável. Cocô saudável, imunidade em alta, urina funcionando bem, né? Se é assim que a gente pode falar, você vai eliminar os metabólitos, as toxinas até mesmo que são ingeridas por você por conta da quimioterapia. Quimioterapia é uma droga que mata o câncer, mas ela não precisa continuar no seu corpo. A gente precisa eliminar ela. E muitas pessoas falando dessa questão da eliminação, eliminam quem? Os alimentos que a pessoa ama. Então, é comum no câncer a pessoa que a vida inteira comeu carne, eliminou a carne. Vou falar disso para você. É comum a pessoa no câncer a vida inteira comeu queijo, chegou no momento do câncer e parou de comer queijo. É comum a pessoa a vida inteira comeu farináceos, chega no momento do câncer, tira os farináceos. A vida inteira comeu doce, chega no momento do câncer e tirou o doce. Então, esse ponto é especial para que a gente possa falar de alimentos afetivos, começando pela restrição geral que se fazem das carnes. Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu faço para o paciente é: você ama as carnes? Entenda a carne, por favor, de forma geral. Carne de boi, carne de frango, peixes, ovos. Você ama esses alimentos? Boa parte dos pacientes que eu atendo, na verdade eu poderia falar todos, falam muito para mim que amam as carnes. Eles são apaixonados por carne. Dessa maneira, se você ama carne, não tem motivo algum para você excluir. Não existe nenhuma evidência científica mostrando que se você eliminar carne, você vai se curar do câncer ou você vai atingir a remissão. Pelo contrário, quem tem hábito de consumir proteína na quantidade adequada, que no câncer existe uma exigência maior, você sim vai ter resultados melhores nesse tratamento. Isso vai ser importantíssimo para a sua imunidade, importantíssimo para a sua pele, importantíssimo para o seu ânimo. Então, não elimine carnes da sua alimentação porque disseram para você que esse alimento é ruim. Não, não é ruim. É extraordinário e é excelente para a saúde. Vamos pensar em outro, que seria o queijo, por exemplo. Ou leite, iogurte, coalhada. Nem todo mundo é obrigado a gostar desses alimentos, né? Eu prefiro queijo a leite. É muito mais agradável para mim, mas eu também tomo leite de vez em quando. Existe um assunto muito interessante que a pessoa, às vezes, ela fala: mas eu ouvi falar que leite tem hormônio e esse hormônio faz crescer o câncer. Isso é falso, isso não tem evidência científica. Esse ponto é muito importante. Isso é muito interessante a gente destacar, isso é muito interessante a gente desenvolver. Porque se a gente combina e se a gente caminha de uma maneira que usa como referência um dado falso, tudo que você conclui é errado.
Se você começa a usar referências que leite para todos os seres humanos é inflamatório, você começa a fazer o facão na sua alimentação, arrancar coisa que não precisa. E o leite é inflamatório para um pequeno grupo de pessoas que é intolerante, que tem alergia e assim por diante. Essa pessoa tem uma situação delicada em relação a esse alimento. Eu estou cansado de ver pessoas eliminando o leite, gostando desse alimento, se deliciando nesse alimento, e chegou no câncer e eliminou. Muitos eliminaram e infelizmente morreram, porque ele acabou retirando tantas coisas boas da alimentação que o corpo dele não resistiu ao tratamento. Então esse é o mais comum, esse é o gesto mais natural que eu tenho visto. As pessoas eliminaram a carne, eliminaram o leite e morreram porque eles começaram a eliminar nutrientes que eram importantes para o bom funcionamento do corpo. Espero que você não seja essa pessoa que esteja eliminando esses alimentos porque ouviu de pé de ouvido e de situações diferentes sobre isso, tá? Claro que em algumas situações, por exemplo, o leite. Se você está com diarreia, o leite não é bom. Se você tem alguma certa distensão abdominal, a gente precisa avaliar por que a sua barriga distende quando você toma leite, ou um subproduto do leite, né? Queijo, coalhada, iogurte, isso aí precisa ser avaliado, não é? Alimentação não é algo simplesinho, tão fácil de ser compreendido, é algo muito complexo, não é algo tão banal, né? Então, por isso, a necessidade de um acompanhamento nutricional com alguém que tenha competência nesse assunto e que possa guiá-lo nesse caminho. E outro ponto importante, falei da carne, falei do leite, vou falar do trigo. Existem farináceos de péssima qualidade, assim como alguns queijos não são indicados para quem faz tratamento oncológico. Exemplo, queijo com fungo, queijo gorgonzola, queijo brie, queijo camembert, por terem fungo, o fungo permite o crescimento de outras bactérias. Esse paciente com imunidade baixa, essa bactéria pode ser prejudicial ao seu corpo. Então, eu preciso restringir queijos com fungo. Eu citei 3, mas existem vários outros queijos que têm fungo. Os demais não têm essa proibição. Mas também não tem obrigação. Se você nunca gostou de queijo, não vai ser agora que você vai consumir. E os famosos bobones, né, que são vendidos aí para beber, todo mundo já deve ter entendido o nome que eu estou falando, são cheios de corante, de conservante, de açúcar e de um monte de porcaria. Aí eu estou falando de ultraprocessado, alimentos que não são indicados para a sua saúde, não são indicados nem para quem tem saúde, quanto mais para quem está fazendo tratamento do câncer. Ultraprocessado é aquele alimento pronto para o consumo. Então você tem produtos achocolatados que são ultraprocessados, que são cheios de porcarias adicionadas, conservante, corante, assim por diante, açúcar, sódio. Nós temos hambúrguer industrializado, nuggets industrializados, seria nessa parte hambúrguer e nuggets, a parte carne que não é indicado para a saúde, mortadela, presunta, presuntada, a parte carne que não é indicado para a sua saúde, e a parte láctea que não é indicada para a sua saúde são esses achocolatados cheios de porcaria. Então, existe a liberdade da carne, existe a liberdade do leite, mas existe a não indicação de produtos muito manipulados, como esses aqui que eu acabei de comentar com vocês. Se a gente caminha para os farináceos, o pão francês é uma opção que você pode consumir, ou o pão que você faça em casa é uma opção para você consumir, mas existe o farináceo ultraprocessado, porcaria, que é o biscoito de polvilho, que é o biscoito de água e sal, que é a bolacha recheada, que são salgados, que são salgadinhos, que a gente conhece, que é o pão de forma integral ou o pão francês integral, que tem muita porcaria adicionada. Todos eles não são alimentos adequados para a saúde, utilizando o olhar de alguém saudável. Se eu for olhar para alguém que já está enfrentando o câncer, isso aí deveria estar muito longe da sua vida. E as pessoas não têm, de maneira geral, paixão por pão de forma integral. Ele foi doutrinaram ele, educaram ele que essa porcaria faz bem, é diferente. Assim como doutrinaram que os bobones, né, você deve estar lembrando aí os bobones lácteos que são vendidos aí no supermercado, ele foi doutrinado que esse alimento é adequado para ele consumir. Não é e nunca foi, porque tem um monte de porcaria adicionada nele. A mesma coisa foi em relação aos hambúrgueres e nuggets. Você pode fazer, é prático, só que está cheio de porcaria adicionada dentro dele. Então, como é que a gente vai pensar em desintoxicar, até gaguejei aqui,
o seu corpo se eu não estou fazendo nem o básico, que é tirar as porcarias dos ultraprocessados. Outro dia, uma pessoa me perguntou, eu posso comer pizza e chocolate? Até me perguntaram aqui sobre o chocolate. Pode, eu vou te dar a indicação de qual chocolate é interessante agora. Então anota aí, aproveita para anotar, não é proibido o chocolate. O biscoito de polvilho é ruim, pão de queijo pode? Pão de queijo, Luciano, eu vou te dar dica como é que você escolhe um pão de queijo bom, fica aqui comigo. Então chocolate, muitas pessoas ficam presas nessa historinha de 70%. Não é o caminho 70%, né? Existe o caminho de você olhar a lista de ingredientes. A lista de ingredientes fica ali perto da informação nutricional e você verifica se o terceiro ingrediente é açúcar. Então o primeiro é cacau, o segundo também é cacau, massa de cacau, o terceiro é açúcar. É um chocolate que tem menos açúcar e esse chocolate vai ter mais compostos flavonoides, que são compostos especiais que estão presentes no cacau. Então isso aí é um ponto importante. Chocolate pode? Pode. Mas tem muito chocolate com gordura ruim. Você pega chocolates que o primeiro ingrediente é açúcar. Você pega um chocolate que o primeiro ingrediente é gordura. Então, na verdade, o chocolate pode, mas será que o que você está comendo é chocolate? Eu não sei se você está comendo chocolate. Às vezes você está comendo um açúcar com um pouquinho, umas gotinhas de cacau. Então, você não está comendo chocolate. Ou você está comendo uma gordura, que a maioria desses chocolates baratinhos vendidos no supermercado são feitos de gordura vegetal hidrogenada, que é a melhor gordura para entupir o seu coração e entupir a artéria do cérebro, que é a gordura vegetal hidrogenada, fazem parte do ingrediente desses chocolates baratinhos. Então, esse ponto é importante. Me perguntam muito de pizza. Pizza não tem uma massa boa, de qualidade, mas vamos pensar na realidade. Não é porque você comeu uma pizza que o câncer vai avançar. Não é porque você comeu 2 fatias de pizza que o câncer vai avançar. Eu estou mais ocupado se você está colocando chás na sua alimentação e interferindo na químio do que se você está comendo pizza. Isso não significa que a minha sugestão, recomendação seja pizza para os meus pacientes, de forma alguma. Mas a gente tem que perceber a dose que você come e a frequência que você está consumindo. A Luciana perguntou do biscoito de polvilho, porcaria industrializada. Pão de queijo. Tem pão de queijo que você pode fazer em casa e tem também uma dica especial. Às vezes você não come pão de queijo, você come pão de amido. Tem mais amido dentro daquele pão de queijo do que queijo. Então, normalmente um pão de queijo, quando você assa ele de manhã, no final do dia ele ainda tá macio, você consegue apertar ele. Se no final do dia esse pão de queijo, Luciana, você aperta, ele tá duro igual pedra, isso aí não é um pão de amido. Isso não deveria nem se chamar pão de queijo. Quando você olha na lista de ingredientes, você vai percebendo a quantidade de porcarias adicionadas em vários pães de queijo que nós temos no supermercado. Então isso é importante ser destacado. O cuscuz, né? Até gaguejei aqui. O cuscuz faz parte do hábito norte e nordeste. Eu consumo cuscuz, de forma alguma eu proíbo. A gente tem que lembrar que isso é um alimento cultural, muito mais cultural do que a besteira do açafrão, muito mais cultural do que a besteira da linhaça, que foram empurrados para a alimentação do brasileiro, assim como a soja foi empurrada. O cuscuz faz parte da cultura, então, que valorizemos essa cultura. A graça, pastel de forno, se de preferência for feito por você, graça, melhor ainda, porque não é só a questão da fritura, é a questão da qualidade da massa. Se for feito por você, mais extraordinário ainda. A Luciana colocou aqui, obrigada. Depois vocês me falam essa situação. A Graça acho que está perguntando aqui, leite de vaca, né, Graça? Acho que você escreveu errado, você colocou leite do gado bovino, né? Acredito que você esteja falando de forma geral, mas acho que você está falando do leite de vaca. Se for isso, dá uma pontuação para mim nesse sentido, se é isso que você perguntou. E aí, me perguntaram, por exemplo, pizza de chocolate. Mas você está com vontade de comer? Coma pizza de chocolate. Eu estou ocupado com chá porcaria, com açafrão e com a linhaça e com a soja. Esses aí eu estou ocupado. Mas não é porque a pessoa comeu uma pizza que ela queria de um recheio XYZ que isso é o prejuízo para o câncer, né? A Eliane, biscoito creme cracker ou qualquer outro cracker é porcaria, resíduo de agrotóxico, gordura vegetal hidrogenada,
nós temos o açúcar, nós temos o sal, só tem porcaria adicionada, Eliane. Isso aí é uma porcaria uma atrás da outra. Sem contar os resíduos de agrotóxicos percebidos pelo IDEC, né, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Fechei os olhos até para lembrar o nome da entidade que fez essa pesquisa. Eu não indico de forma alguma esse tipo de biscoito. Mas também eu não tenho radicalismo de falar que não é porque a pessoa consumiu um biscoito desse que ela estragou a vida dela, que ela acabou com a saúde dela. Mas eu estou pensando no outro lado. Muita gente consome esse biscoito cream cracker todo dia achando que está colocando saúde para dentro. Aí não. Aí é forçar a amizade. Não tá não, tá bom? Eu não tenho essa postura de proibir, mas também de forma alguma incentivar esse besterol. Qual biscoito é bom? A gente não tem esses biscoitos de supermercado bons. Eu ensino o meu paciente a fazer um cookie saudável. Eu mostro para ele como é que faz. Porque tem um passo a passo para a gente fazer isso. Mas o que vocês têm no supermercado fica a desejar. Você não tem alimentos de qualidade farináceos no supermercado, infelizmente. Graças a esse biscoito que eu faço meus pacientes. Ele é exclusivo, uma receita exclusiva que eu deixo para pacientes. Aqui nas redes sociais eu falo no olhar geral, mas para o meu paciente eu mostro passo a passo a receita do bolo, como é que ele vai para a churrascaria, como é que ele vai para o restaurante self-service, como é que ele vai para a pizzaria. E seu paciente remissão faz tudo isso? Faz e está chegando a remissão. Porque tem um passo a passo para ensinar ele, que eu não consigo explicar para 4.000 pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho que entender a realidade dele, eu tenho que entender o consumo dele, eu tenho que entender as preferências dele. Então eu ensino como é que ele pode viver de forma normal, inclusive viajar para fora do Brasil, com vários pacientes viajando, consumindo alimentos fora e voltando para cá e atingindo a remissão dele, tá bom? Ou seja, sempre valorizando esse lado afetivo. O lado afetivo é muito importante para que a gente possa avançar, para que a gente possa melhorar. O que é alimento afetivo? Excelente pergunta, Cláudio. Eu vou falar o meu alimento afetivo. Quando eu era criança, eu não sabia por que eu gostava tanto de torta de maçã e de pudim. Eu não sabia. E aí, minha mãe, um dia, eu cheguei para ela e falei, mãe, não sei por que eu gosto tanto de comer pudim e torta de maçã, e como esporadicamente eu faço aniversário em maio. A minha esposa hoje faz torta de maçã para mim, mas na minha época a minha mãe fazia torta de maçã como bolo, né, como sobremesa. Então uma vez no ano eu como pelo menos a torta de maçã, desde que eu me entendo por gente. E eu, quando fui questionar minha mãe por que eu gostava tanto de torta de maçã, segundo a minha mãe, ela falava o seguinte, que torta de maçã era o único doce que ela sabia fazer depois que ela casou. Eu acho que é charme dela, não vou falar que é mentira, é charme, porque quem conhece minha mãe sabe que é uma cozinheira extraordinária. Mas eu acredito que fosse um dos primeiros doces que ela ofereceu pra gente. E como é que é essa relação? Eu, como via minha mãe como o primeiro amor, né? O filho tem essa relação com a mãe, com os pais, o primeiro amor, eu tinha uma relação muito afetiva com tudo aquilo que ela me oferecia. Então, como era muito raro oferecer doce pra gente quando criança, não tinha refrigerante em casa, meu pai não permitia nem aos finais de semana, sou muito grato a ele por isso. Eu comia esse doce e me sentia uma relação de carinho, de afeto que ela tinha comigo. E isso existe na alimentação. Provavelmente agora que eu estou comentando sobre esse alimento afetivo, você deve se lembrar de alguma avó, ou de uma tia, ou de alguém, ou de alguma situação, de algum alimento que era oferecido para você, e você tem uma relação de carinho com aquilo. Muitas vezes você consome bastante isso e você não quer se nutrir, você está querendo massagear algo que você não conseguiu alcançar. A ideia que é mais comum é essa. Então, esse é o alimento afetivo, aquele alimento que afaga você e que agrada, mas a gente tem que despertar essa consciência, e isso eu faço com os pacientes, e estou despertando em vocês agora, para você diferenciar afeto de necessidade. É muito importante. Eu não necessito comer pudim e torta de maçã todo mês, nem como todo mês. Eu como uma vez no ano, ou esporadicamente um pudim. Isso é importante ter consciência. A mesma coisa serviria para pizza, serviria para os chocolates, porcaria e para as outras coisas mais.
Então, esse despertar que eu estou querendo trazer para vocês aqui é muito importante. Você saber se é necessidade ou se é afeto que você está querendo suprir. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Regina, o meu doutor favorito. Obrigado, Rê. Obrigado aqui pelo carinho, viu? Muito obrigado pela sua demonstração. Tem mais pessoas entrando, sejam bem-vindos. Deixa eu ver, vou começar a rádio. Opa, boa sorte, viu? Torcendo para dar tudo certo, Eliane. Depois me perguntaram o que é um café da manhã saudável, aquele que vai atender suas necessidades. Alexander, isso eu já sei. Então assista a live de segunda-feira. Na segunda-feira agora eu fiz uma live falando sobre o café da manhã, como você melhora a qualidade dele. O tópico hoje é alimento afetivo. O tópico sobre café da manhã foi na segunda-feira. A Ed Mendes, e a tapioca? Se você gosta, tudo bem, Ed. Não vejo problema no consumo da tapioca, assim como eu vejo problema no consumo do pão francês, tá bom? Pão francês, já falei. A Graça colocando doutor abençoado. Obrigado, minha querida. Obrigado aqui pela demonstração de carinho. Eu vou lembrar de outro alimento afetivo que me trouxeram, né? Que essa foi uma pergunta que eu fiz ontem. E aí, uma paciente minha, que está em remissão, que perdeu 15 quilos, ela falou que o alimento afetivo dela é macarrão e pão. Macarrão eu tenho certeza que é, e pão eu tô com dúvida. Aí colocou kkk. Aí você vai falar, pô, Alexandre, mas seus pacientes comem macarrão, comem pão e estão em remissão? Até combinou, né? Sim, porque ele sabe aquilo que ele precisa comer. Eu ensino para ele como é que ele pode ir para uma pizzaria, que ele vai comprar no supermercado, o que ele vai comprar no açougue, o que ele vai comprar na peixaria, quanto ele vai comer de peixe por semana, qual a quantidade de carne de boi que ele come por semana e assim por diante. Eu ensino para ele esse passo a passo. E dessa forma, ele tem uma vida plena e ele caminha cada vez mais rápido para a remissão. Essa minha paciente que perdeu 15 quilos, come macarrão, come o pão dela e continua caminhando para a remissão. Por quê? Porque ela sabe a dose que ela vai comer. Muitas pessoas não sabem a dose e aí você acaba descompensando, comendo muito doce, comendo muito açúcar, comendo muito farináceo e ficando cada dia mais acima do peso. Que parece até estranho, né? Como é que a paciente do Alexander come mais pão, come mais massa e ainda consegue perder 15 quilos? Porque ela sabe o caminho para fazer isso. Eu ensinei isso para ela. O paciente fica comigo durante 3 meses em acompanhamento e eu dou todas essas orientações. Eliane, eu não tenho essa dosagem. Exatamente, Eliane. Ninguém que segue aqui nas redes sociais tem essa dosagem, porque isso é feito individualmente. Não tem como eu fazer olhando para 4.000 pessoas. Cada pessoa tem um peso, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um poder de compra, cada pessoa tem um exame de sangue. Impossível fazer isso olhando para 4.000 pessoas. Não tem como. Essa dose é personalizada. Por isso a importância da consulta individual, como eu sempre faço a sugestão para as pessoas que desejam caminhar mais rápido para remissão, me buscarem aqui no Instagram ou nas outras redes sociais. Então, a mensagem especial que eu quero deixar. Não precisa exterminar alimentos afetivos durante o seu tratamento oncológico, pensando nesses alimentos afetivos que eu comentei. Se eu fosse pensar em açafrão, açafrão de forma geral não faz parte do afeto do ser humano, então isso não precisa fazer parte da sua vida. A linhaça também não faz parte do afeto do ser humano, isso não precisa fazer parte da sua vida. A soja é a mesma coisa, o tofu que muitas pessoas colocam, tem que lembrar que ele veio da soja, que é um alimento cheio de agrotóxico, um alimento cheio de substância tóxica para a sua célula, inclusive a isoflavona, que pode alterar produção hormonal no seu corpo. E eu estou falando de câncer, em que a alteração da produção hormonal pode comprometer a sua saúde. Então é um alimento não indicado. Shoyu, tofu, bife de soja, né? Não devia nem se chamar bife, é a soja empaçocada que tenta imitar carne, nunca foi, nem vai ser. A Eliane falando que adora manga, chupo 4 seguidas. Opa, Eliane, a gente precisa dar uma olhadinha direitinho, porque fruta é bom, mas muita
é importante a gente controlar, tá bom? É igual água. A água é muito importante, mas eu já atendi pessoas que tomavam 5 litros de água, 6 litros de água. E essa pessoa não pode. Aquela pessoa naquela situação não podia. Atleta pode. Atleta, jogador de futebol, toma até mais do que isso durante os treinos. Mas eu estou falando de alguém que está fazendo tratamento oncológico. Então existe uma dose de água e existe uma dose de fruta. Ah, mas não é saudável? A água não é saudável? Mas tem uma dose também, tá bom? Se você faz isso uma vez ou outra na vida, também não vou me preocupar. Mas é importante a gente ficar atento nisso. A Graça colocando vinagre de maçã. Você gosta de vinagre de maçã, Graça? Coloca aqui para mim. E quem está aqui, vocês gostam de vinagre de maçã? Coloca sim, né? Para você que gosta, e coloca não. Não gosta de vinagre de maçã. Só para eu entender aqui o contexto das pessoas que estão aqui comigo. Eu vou falar o Alexander. E eu adoro vinagre de maçã. Mas não é porque eu adoro vinagre que eu vou colocar isso para todos os pacientes meus, de forma alguma. De forma alguma, né? Então esse ponto é importante. A alimentação do Alexander, ela foi projetada para mim, foi desenhada para mim. Ela não tem que ser igual para você. A gente tem que identificar aquele alimento afetivo, aquele alimento que você gosta, para traçar quais são as melhores formas. A Eliane colocando, não consigo beber muita água. Eu não sei o que você entende por muito, Eliane, mas você precisa beber a quantidade certa, porque quem faz radioterapia e não bebe água, queima a pele, tá? Fundamental a hidratação durante a radioterapia. Pelo que eu me lembro, você vai fazer radioterapia, e radioterapia necessita de uma hidratação extraordinária, não é excelente, é extraordinária. Então, fica muito atenta a isso para você não ter queimadura, e essa queimadura são meses que você sente a sua pele queimando, viu? Meses. Então, é fundamental tudo isso. Aí a gente tem aqui, a Graça colocou que gosta, então às vezes você nem precisa consumir, Graça, porque eu só coloco alimentos na refeição do meu paciente que ele ama, que ele gosta, eu não fico perdendo o tempo dele nem a língua. Se a pessoa ama o alimento, eu coloco, tá bom? Eu, Alexander, o gostar, aí você decide se você coloca ou não o vinagre de maçã. A Eliane colocou 1 litro, não tem como eu saber a quantidade para você, Eliane. Bebe água com limão. Não é indicado água com limão, principalmente em jejum, porque isso pode aumentar a gastrite, tá? Toma cuidado com essas receitas milagrosas que o pessoal indica. O exame de CA deu um pouco alto, alterado, tem a ver com alimentação? Não tem, viu, Graça? Ela perguntou sobre o CA15, que é um marcador sobre a presença de inflamação especial do câncer. Não significa necessariamente que o câncer está crescendo, significa um olhar novo para o médico, mas tem um olhar da alimentação que talvez você não esteja prestando atenção, que é o seguinte: quem não segue nutricionista não está com a alimentação adequada no câncer. Então esse é o ponto principal. Se você hoje tem o CA15 alto e não tem nutricionista, você está aumentando o risco seu desse CA15 ficar cada vez pior. E isso a gente já sabe, porque a nutrição correta ajuda o seu corpo inteiro a desinflamar. E o CA15 é um dos pontos inflamatórios que a gente verifica durante o tratamento. Um dos pontos, não é o único, tá? Então isso pode ter uma relação não da sua alimentação, mas da falta de um acompanhamento nutricional adequado. Isso com certeza. Porque aí você pode permitir que os seus resultados durante o tratamento sejam ainda melhores, tá bom? Tem mais gente entrando, sejam bem-vindos. Depois da quimio aí para beber água, só um pouco de limão. Aí a Thelma comentou sobre uma questão dela, que ela põe um pouco de limão na água porque ela se sente bem. É necessário avaliar isso direitinho, não gosto de deixar isso como receitinha pronta, bolinho pronto para todo mundo, porque cada pessoa responde de uma maneira diferente em relação à presença do limão. De maneira geral, a gente vê o limão inflamando o intestino das pessoas, trazendo problema para as pessoas, então é muito importante que a gente destaque isso. Existem outros recursos que podem ser utilizados, como espaçar a alimentação, comer mais devagar, não ficar deitado quando você come, né? Estou até mostrando aqui como se estivesse numa cadeira.
a pessoa não vai deitar depois que comeu, vai demorar pelo menos uns 45 minutos para deitar, tudo isso é importante. Então são vários fatores importantes para serem verificados que, se não seguidos, vão trazer enjoo na quimioterapia. Então tem muita coisa para ser falada. E a pessoa usa o recurso do limão, porque se eu penso no almoço, o limão, quando ele está na salada, ele até ajuda um pouquinho mais na digestão das carnes, ele colabora. Mas se eu pego ele como algo perfeito para todo momento, ele não é. Ele pode trazer mais prejuízo do que benefício. Então eu não indico, de maneira geral, o limão na água. A Flor aqui presente. A Eliane colocando que fez 4 químios adjuvantes. Que legal, fico muito feliz. Viu? Então, a ideia principal é essa. Se eu for falar do açúcar, é a mesma questão. Ninguém é proibido do açúcar, né? Porque você comeu uma colher de sopa de açúcar no dia, ou durante todo o tratamento, que isso fez o câncer crescer, que isso acabou com você, que isso inflamou você. Porque senão a gente cai naquele universozinho radical de que não pode nada, e não é dessa forma que funciona, né? O câncer é muito mais complexo do que você imagina, ele é muito mais intenso do que você imagina, então é importante a gente ter essa ideia, essa percepção, tá bom? E é isso, né? O que eu queria trazer para vocês é esse. Hoje eu fiz a live um pouquinho mais tarde, de manhã não consegui, nem no período da tarde. Convido mais uma vez você que está interessado na remissão, você que quer dar um passo a mais no tratamento oncológico, de participar da minissérie que eu vou fazer, Alimentos Bandidos e Mocinhos durante o Câncer. Esses alimentos são importantes que você conheça. A pessoa fala, eu como fruta, verdura e legume. Tá, e daí? Se você tem bandido na alimentação, de que adianta fruta, verdura e legume? Não é porque você anda do lado dos mocinhos que não possam ter bandidos andando com você e prejudicando a sua vida. Uma coisa é você ter fruta, verdura e legume, a outra é você ter uma nutrição adequada. São duas coisas totalmente diferentes. Lembrando que fruta, verdura e legume não tem proteína e ferro necessário para o seu corpo funcionar bem. Qual a dose apropriada de fruta, verdura e legume, Graça? Essa é a pergunta? Especifica lá para mim, por favor, querida, só para eu entender. Então, esse é o ponto especial, esse é o ponto pertinente para a gente entender cada vez mais e avançar nesse caminho. Então, falando do evento, ele é 100% online, 100% gratuito. Vai ocorrer agora em novembro, dia 28, dia 30 de novembro e no dia 2 de dezembro, sempre às 20 horas, horário de Brasília. Você clica no link da bio, que fica ali debaixo do meu perfil no Instagram, debaixo da minha fotinha, né, como você está vendo aqui, e você vai acessar uma página segura, que é minha página pessoal, e a partir desse contato com essa página, você vai ter o privilégio, a oportunidade de deixar seu e-mail. Toda a minha comunicação com você será feita por e-mail. A partir desse e-mail, eu vou me comunicar com você e vou mandar os links para você acessar esses eventos que vão ocorrer à noite, às 20 horas, tá bom? É um momento especial para quem teve câncer, para quem está em tratamento oncológico ou para o familiar que quer dar um passo a mais nesse cuidado tão importante que é isso que a gente está vivenciando. Estou com muita dificuldade de ir ao banheiro, a Thelma já tem falado isso para mim bastante, né? Estou comendo mamão todo dia, mas não está resolvendo, porque o buraco é mais embaixo, Thelma. Tem que avaliar você como um todo. Você já falou para mim da água, já falou do mamão, que você está tomando água, está tomando mamão e continua assim. O passo mais rápido que eu posso falar é falar para o seu médico. Doutor, eu estou fazendo isso, não resolveu. Esse é o passo mais rápido, que você tem contato toda semana com o oncologista. Estou à disposição como nutricionista, sempre falo aqui para as pessoas, né, para os atendimentos que eu faço para os pacientes. Então, é muito importante a gente ter essa percepção. É fundamental o nutricionista no tratamento oncológico. Muita gente percebe isso tarde demais. Muitos familiares chegam para mim e falam, Alexandre, se o meu pai tivesse te seguido, talvez ele não teria ido embora. Se minha filha tivesse te seguido, talvez ela estaria conosco aqui hoje. Então, eu consigo resolver o agora. O lá na frente, a hora que a pessoa não vai atrás, não tem como, não tem jeito. Existe também o nutricionista do SUS, do Sistema Único de Saúde, do hospital que você trata, do serviço.
Isso é direito seu, isso é uma oportunidade sua, que é pago com os impostos. E muitos que estão aqui comentam sobre o interesse de ter um nutricionista e eu falo, poxa, você tem ali no SUS, Alexandre, mas eu quero algo a mais. Eu quero ser atendido por você porque eu vejo os seus resultados. Aí você me chama no particular. Mas vamos supor que a pessoa está indo no hospital, tem um nutricionista lá também, que é pago com dinheiro do seu imposto. Ah, Alexandre, mas eu não quero seguir lá, eu quero seguir com você. Quem quer seguir comigo, manda o direct, tá bom? O açúcar, né? A Graça está perguntando. Fiz uma live sobre açúcar, pode consumir açúcar, não é proibido o açúcar, não existe açúcar especial, né? Todo açúcar deve ser consumido em pequena quantidade, não importa se é mascavo, se é demerara, não vai te trazer mais saúde. Esse ponto é muito importante. A Eliane perguntando, nutricionista sem ser focado no câncer é tão eficaz quanto vocês? Eu posso só falar dos meus resultados, Eliane, não posso falar dos outros colegas que são importantes. Por exemplo, se ele está no hospital, muitas vezes o nutricionista do hospital ele atende de maneira geral. É o que você tem a possibilidade de acessar o mais rápido possível, acesse ele. Se você quiser dar um passo a mais para a remissão, aí você me chama. Mas acesse aquele que você tem um contato direto, independente dele ter essa experiência com câncer ou não. Esse ponto é importante eu destacar para você, tá bom? Isso é muito importante. Porque muitas vezes você está ali e fala, mas ele é nutricionista lá, ele atende todos os casos. Não tem problema, ele é muito bem-vindo e ele pode te atender e fazer um bom trabalho. Eu posso falar pelos meus resultados, pelo que eu tenho conquistado com os meus pacientes. Isso é importante de eu destacar, mas é muito importante você ter um nutricionista com você, tá bom? Eu acho que eu respondi aqui a Graça sobre o açúcar demerara, que ela me perguntou. Tantofa, né? Tanto faz se é demerara, se é mascavo, se é cristal. Ah, mas tem mais nutriente. Tem mais matematicamente, nutricionalmente não. Não vai te tornar menos anêmico, não vai te tornar melhor nutricionalmente por conta dos minerais que estão naquele açúcar, tá bom? Então esse é outro ponto especial que eu quero destacar aqui com vocês. A ideia geral da live era essa, né? Mostrar um pouquinho dos alimentos afetivos. As pessoas têm medo de comer chocolate, de comer pizza, de comer uma coisa, comer outra. Não quero que você tenha esse terrorismo, que você tenha esse medo. Quero que você tenha prudência, que você tenha busca de alimentos que possam contribuir cada vez mais para a sua saúde. Sem terrorismo. Chega, o câncer já assusta muito. É uma palavrinha pequena, mas que faz muito barulho. A hipertensão, ela faz menos barulho que o câncer e a hipertensão mata mais do que o câncer, sabia disso? Tem mais pessoas morrendo no mundo de hipertensão do que de câncer. A hipertensão não tem cura, sabia disso? Hipertensão, pressão alta, não tem cura para isso. E ninguém entra em desespero, porque o mundo não demonizou a hipertensão. Quando eu pergunto para profissionais de saúde se eles têm mais medo de câncer e hipertensão, eles falam que têm mais medo de hipertensão, porque mata muito mais gente. E muitos têm hipertensão, tomam remédio e vivem muitos anos, vivem muito bem. Então esse que é o caminho que eu trago para o câncer também. Você precisa de uma nutrição especial durante esse tratamento, você precisa se cuidar. Hipertensão, você não tem que cuidar da alimentação para não estourar a sua saúde amanhã? Tem. A nutrição para o câncer é a mesma coisa, você precisa cuidar dela agora, para não estourar o problema amanhã e ficar cada vez mais difícil. A Thelma colocou, faço quimio uma vez por semana e não vejo o oncologista, eu só tive consulta com ela quando descobri a doença, e a segunda vai ser dia 29/11, cobra que é direito seu, tá bom? Você tem que ver o oncologista, você tem que ter contato com ele, é direito seu, você paga por isso e paga caro, todos nós pagamos caro, muito imposto por isso. Eliane, gosto muito de doce de amendoim, posso comer? Faça ele, não compre esses prontos que é muita cheia de besterol, né? Mas faça esse doce de amendoim seu, na sua casa, com a qualidade sua. Eu sempre falo com amendoim bom, de boa qualidade, amendoim torrado, que tem aquele selinho do Abicab, que é da Associação Brasileira das Indústrias de Cacau, Chocolate e tudo mais. Ele vai ter a possibilidade de ser melhor, porque ele não vai ter toxinas ali que podem estar presentes no amendoim. Amendoim cru não é o caminho, amendoim torrado sim. Torrado, despeliculado, né? Aquela película vermelhinha, pode ser um dos caminhos sim para você consumir. Sem medo e sem também exagero. Toda semana eu quero comer, todo mês eu quero comer. Mata a sua vontade, come, tá bom? Então a ideia era essa, né?
Quero agradecer aqui a presença de vocês nessa noite aqui comigo. Vou montar daqui a pouquinho uma caixinha no Story para perguntas, para que vocês possam fazer, de tirar dúvidas. Isso vai ser importante para as lives que nós faremos amanhã, que é quinta-feira e sexta-feira, e direcionar você cada vez mais para uma alimentação de melhor qualidade, sempre se aproximando cada vez mais da remissão. E aí eu tenho aqui uma outra pergunta da Camila. Gengibre pode ajudar no enjoo na quimioterapia? Pode, Camila, ajuda muito. Você consome um pouquinho de gengibre, mastiga ele, cospe o bagaço, engole o caldinho. O gengibre tem gingerol, que é uma substância anti-inflamatória. E aí a gente vai perceber e ver qual é a melhor forma, qual é o melhor caminho, né? Então, esse ponto é essencial. Ele ajuda na quimioterapia, ajuda até mulheres que estão grávidas, que sentem enjoo e assim por diante. A Thelma, posso comer pizza uma vez por semana? O meu paciente, Thelma, eu ensino ele a comer pizza e ele pode comer toda semana. Eu não sei que pizza que você come, qual que é a qualidade que você come e como é que está a sua saúde para eu determinar quantas vezes você vai comer. Não tem como eu te falar isso. Eu não quero liberar você e nem engessar você. O meu paciente, se ele quiser comer toda semana, ele come pizza, porque eu ensino como é que ele pode fazer isso. Tem mais pessoas entrando, sejam bem-vindos, viu, meus queridos? Querida Paty, oi Paty, como é que você tá? Paty é aluna nossa, tá aqui, ó, que bacana. O senhor atende algum plano de saúde? A Luísa está perguntando. Infelizmente não, Luísa, mas nós temos bons nutricionistas que atendem plano. Se você tem algum plano, você pode buscar ali no plano que ele tenha obrigatoriamente um nutricionista. Eu sempre tenho destacado aqui na rede social um ponto fundamental para você ter o seu profissional de nutrição cuidando de você. Percebam sempre isso. Nunca desvalorizei ou desmereci nenhum outro colega profissional de saúde que cuida do paciente com câncer. Vocês podem pegar as mais de 340 lives, acho que eu já estou chegando, 340 lives, 320 eu tenho certeza, 340 lives, nunca desmerecendo nenhum colega meu que atende com responsabilidade o paciente com câncer. Independente dele ter experiência na parte oncológica, não, de forma alguma eu faço isso. Falo dos nutricionistas do SUS, falo dos nutricionistas de convênio, sempre tenho destacado isso e falo, óbvio, do meu trabalho, que eu sei da minha competência e dos resultados que eu tenho. As pessoas têm acompanhado isso aqui, tá bom? Mas, infelizmente, não atendo nenhum convênio, mas faço atendimento especial, com forma de pagamentos especiais para os meus pacientes e futuros pacientes. A Paty, oi, boa noite, indo para a última quimioterapia, que legal, Paty, muito feliz, graças a Deus e os seus conhecimentos sem reação nenhuma. Vocês estão ouvindo isso que eu acabei de falar, pessoal? Aqui, ó, a Paty Amaral é minha aluna, ela faz parte do curso Alimentação com Foco na Remissão, no qual eu dou um suporte online para as pessoas terem mais informação para chegarem perto da remissão. E a Paty colocou aqui para nós agora, oi, boa noite, indo para a última quimioterapia, graças a Deus, amém. E seus conhecimentos sem reação nenhuma. Quantas pessoas não têm reação fazendo químio? Olha para os seus colegas de quimioterapia, olha para eles, como é que eles têm passado. E colocando aqui, ó, seguindo firme na cura, próximo passo para a cirurgia. Que legal, Paty, que delícia, viu? Que gostoso ouvir isso. A Thaís também, ó, a Thaís é minha paciente. Ser sua paciente foi o melhor investimento que fiz. Obrigado, minha querida, gratidão. E colocou as mãos unidas aqui. Muito, muito obrigado. A Paty está em remissão de um câncer no estômago que ela teve. Teve jovem o câncer e está em remissão e seguiu direitinho tudo aquilo que eu passei para ela. E os benefícios estão aqui, eles espontaneamente sempre são muito bem-vindos, meus pacientes sempre entram nas lives, sempre mandam notícias aqui para mim, eu fico muito contente, muito feliz mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, Paty, obrigado, Thaís, pelo depoimento, porque isso traz esperança para outras pessoas que estão assistindo aqui agora. Às vezes uma pessoa fala, pô, mas será que o Alexander
Ele atende pessoas mesmo? Ele tem alguém que atende? Tem aqui, ó, 2 pessoas, vocês podem até entrar em contato com elas e perguntar, pô, mas você acompanha o conteúdo dele mesmo? A Thaís aqui também, você teve contato com ele mesmo? Você fez consulta com ele mesmo? Você está em remissão? Então aqui, ó, são pessoas que espontaneamente estão mandando mensagem aqui para mim, né? E estão mostrando esse depoimento de esperança, porque acho que esse é o ponto principal. Quando você se dá de cara com esse monstrinho chamado câncer, né? Não vou chamar de monstro. A pessoa fica assustada, fica com medo, é natural que ela sinta medo, que ela fique assustada. E quando as minhas pacientes trazem essas novidades, essas boas novas da remissão e do caminho na quimioterapia sem efeito colateral, isso mostra cada vez mais o quanto esse método que eu mostro, que eu sigo, ele traz resultado para as pessoas. O quanto ele é positivo para as pessoas. Então, esse é o ponto importante. E eu sempre comento, os meus pacientes são os melhores pacientes da quimioterapia. Isso não fui eu que criei, eles me trouxeram isso. Eles começaram a falar, Alexander, não tem ração, assim como a Paty falou. Alexander, Ale, ou doutor Ale, tanto faz a forma que vocês me chamam. O médico diz que eu sou a melhor paciente da quimioterapia. Aí a outra fala, Ale, a enfermeira disse que eu sou a melhor paciente da quimioterapia. Aí eu falei, meu Deus, então todo paciente meu é o melhor paciente da quimioterapia. Eu comecei a ouvir e comecei a verbalizar isso para as demais pessoas. Aí deixa eu ver aqui a Graça, né? Mudando de assunto. A Graça colocou bolacha 3 de maio, bolacha 7 capa que faz na padaria. Pode, eu não conheço essas bolachas, mas de forma geral, essas bolachas de padaria são de péssima qualidade. Não proíbo as pessoas, mas eu tenho visto a qualidade nutricional péssima dessas que são feitas em padaria, viu? Cuidado com essas bolachas. A gente tem que entender, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, né? Esse ponto acho que é importante. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Tem várias coisas que podem contribuir para você ficar acima do peso. Mulheres acima do peso em tratamento oncológico ou homens aumentam a chance de metástase, aumentam a chance de não encontrarem a cura agora no final do ano. Isso não é dado do Alexander, é dado da literatura. Engordar e ganhar peso no tratamento não é um sinal bom. Se você está nessa situação, manda uma mensagem para mim, conversa comigo, porque isso não é legal. Esse aumentar de peso durante o tratamento, tá bom? Então, a ideia geral era essa, pessoal. Deixa eu tomar o restinho da água aqui. Às vezes alguém pergunta mais alguma coisa para mim. Então, maravilha. Obrigado aqui pela sua presença, obrigado pelos comentários, obrigado pelos elogios da minha paciente querida Thaís, da querida Paty, obrigado por compartilharem situações que vocês estão vivendo, momentos que vocês estão vivendo. Eu só tenho a agradecer essa situação, essa oportunidade. Agradeço a Deus em primeiro lugar, a minha família, de trazer sempre esperança, de trazer sempre oportunidade e mostrar que o câncer tem cura, mas você precisa abraçar uma alimentação para remissão. O conhecimento vale mais do que ouro e do que rubi. Hoje existe uma forma de cuidar de todos vocês que estão enfrentando câncer. Amanhã eu não sei. Hoje tem como. Hoje tem como oferecer o melhor. Quanto mais longe você fica de um tratamento adequado, mais longe fica a sua cura, tá bom? Vou voltar a falar, quem engorda durante o tratamento do câncer pode acelerar a metástase, tá bom? Quem engorda durante o tratamento pode acelerar a metástase. Já tive pacientes que quando eu fiz o primeiro atendimento engordaram um pouquinho, na outra semana eu já puxei o freio de mão, elas já voltaram sem problema, sem dificuldade e estão na remissão ou estão caminhando para a remissão. Quem hoje está com esse comer demais, não está conseguindo comer de forma correta e está engordando, você já está piorando a sua saúde. Você já está piorando. Então, é muito importante. Até aqui, ó, a Juraci, querida Juraci, sempre está conosco. Minha filha está engordando.
extremamente perigoso, Juraci, extremamente perigoso. Extremamente perigoso. É só isso que eu posso falar para você, tá? Extremamente perigoso. A Eliane, fiquei até receosa agora. Fique direcionado o mais rápido possível para começar o acompanhamento nutricional, seja comigo ou o profissional que você citou anteriormente, não sei se foi você ou outra colega. Começar agora, começar logo, já. Pois estou comendo muito. Não preciso nem falar, né, Eliane? A gente tem conversado bastante sobre isso. Lembra disso, você pode transformar a sua vida e o seu tratamento. Pessoas que estão obesas, pessoas que estão em excesso de peso, esse é o principal alimento do câncer. Esse é o principal alimento que faz o câncer ficar cada vez mais agressivo. A pessoa fala, nunca fumei, nunca bebi, não comia porcaria, mas está acima do peso. Acima do peso significa que você comeu muita porcaria e não sabia. Você comeu já muita coisa que não presta e não sabia. Por isso que você está acima do peso. Viu? Tem solução. Câncer tem solução. Se você fizer por onde? Minha filhinha está aqui no cantinho fazendo alguma brincadeira. Está mexendo aqui nos cadernos que eu tenho em mãos. Ela tem 7 anos e se chama Helena. Está aqui do meu ladinho. Obrigada pela atenção de sempre. Ótimo profissional. Obrigado, Juraci. Mas o Juraci é a pessoa que você mais ama. É sua filha. É agora para começar a cuidar dela nutricionalmente. Tá bom? É agora, não é amanhã, viu? A Graça, pode fazer caminhada? Graça, de maneira geral, pode, se o médico autorizar, porque tem alguns pacientes que têm certas limitações quando fazem o tratamento. A Graça comentou, eu tive metástase nos ossos, tem que ver qual osso que você teve metástase, exatamente porque a metástase pode ser um ponto negativo para alguns tipos de atividade física. Quem que vai perceber isso? O médico que conhece o seu PET scan e sabe onde você teve a metástase, tá? Mas de maneira geral, a atividade física é extraordinária para a sua vida. A Regina, minha nora é paciente do Marcelo, sim, é assim, Regina. E eu fico muito feliz aqui de você deixar esse depoimento, de você demonstrar aqui o cuidado que eu tenho com a sua nora, que você cuida dela como filha, eu já falei isso para você. Eu já falei, quem tem um amor pela sogra, né, que ela é sua sogra, é como fosse uma segunda mãe na terra, tá bom? Eu tenho um carinho muito grande por essa relação familiar. Sempre falo, Deus, família, depois alimentação para remissão. A Paty comentando, exercício físico ajuda muito. Que legal, Paty, que o médico provavelmente deu a direção para você, o educador físico, fico muito feliz. A Graça colocou agora, vou ter mais cuidado, sem dúvida, cuidado é sempre bem-vindo. Eu sempre segui, né, a Regina, que acho que me indicou para a nora dela, que eu faço acompanhamento nutricional. A Graça comentou que a metástase é na coluna, como eu disse, né, um médico que vai dar essa direção. A Eliane comentou que o celular congelou, então vamos aquecer esse celular. Eliane, eu sei que eu estou brincando aqui, vamos aquecer, tá bom? Então a ideia era essa, tá, pessoal? Se você está acima do peso, é para começar a nutrição com um nutricionista com competência agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. O câncer não vai esperar você mudar a sua alimentação ou do seu filho, que é a pessoa que você mais ama. Ele não vai esperar. Ele não tem dó, ele não tem pena, ele não tem nada de bonzinho para aquilo que você está vivenciando agora, viu? Obrigado aqui pela presença. Isso vale ouro para mim, a sua presença, você dedicar o seu tempo para ouvir aquilo que eu estou falando. Manda depois esse conteúdo para alguém que você está em contato na quimioterapia, que está em contato na rádio. Isso é muito importante, isso pode ajudar demais essa pessoa a chegar perto da remissão. Falando aqui, ó, a Cleonice, depois que terminei o tratamento, engordei 2 quilos e agora estou correndo atrás para perder. Fico feliz, Cleo, viu? Fico muito feliz aí que você esteja focada para reduzir gordura, isso é fundamental. A Eliane, ótima noite, muito obrigado. Colocou um rostinho feliz assim, eu que agradeço. Viu? Então, boa noite para vocês, tenham um excelente fim de noite, Deus abençoe. E estamos em contato aqui nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.